Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos dar mais uma olhadinha no Debian. Estou aqui já com a máquina virtual. Eu gosto de ficar olhando ela entrar. Aqui está entrando o sistema. Para você ver que não é muito difícil, você pode criar máquinas virtuais para fazer os seus estudos, para instalar as coisas, e depois, uma vez instalado, você guarda um backup dele aqui no próprio VirtualBox e nunca mais tem problemas com ele. Aqui o sistema está entrando, o meu usuário. Quando ele está mudando de uma tela para outra, ele muda aqui também o tamanho, depois ele volta ao normal. Não acho estranho. Vamos entrar no terminal. E aqui. A fonte está um pouco maiorzinha para você conseguir ler direitinho aqui. Quando você tem um comando com vários parâmetros e precisa executar o tempo todo, uma boa opção é utilizar alias, que cria, entre aspas, né, um comando. Como que ele funciona? Se você der um alias aqui, ó, você vai ver que o ls ele já tem um comando pronto aqui, ó, passando um parâmetro de color alto. Aliás, o ls aqui, o alias faz com que o ls vire um sinônimo de todo esse comando aqui. Se você der um where is alias, você vai ver que não tem nada. Agora vamos dar um where is do ls. Onde que ele está? Ele está no user bin ls. Se eu executar direto dali, ó, vamos botar o "-la", você pode ver que ele não tem cor nenhuma. Por quê? Porque o alias aqui está dizendo que quando eu digitar ls, ele vai executar o comando ls com esses parâmetros. Ah, já está colorido diferente. Vamos fazer um alias nosso aqui. Alias ls2 é igual a ls menos la. Opa, ls menos la. Então toda vez que eu der ls, ele vai executar o la também e vai executar o color junto, que já está definido. Não pode ter espaço, tá? Eu esqueci. Não pode ter espaçamento aqui entre um e outro. Pronto. Agora, se eu apagar a tela e der um alias, você vai ter ls2 e o ls normal. Vamos dar um ls2. Além de estar colorido, ele deu a opção LA também. E quando ele veio aqui no ls, ele executou esse cara e passou esse parâmetro. Quando ele executou esse cara, ele foi aqui no ls. O ls também já tinha esse parâmetro, então ele adicionou esse parâmetro de cor, mais esse parâmetro de propriedade do que mostrar, visual. Legalzinho, né? Agora um comando que eu uso bastante, inclusive no Windows, quando eu baixo o Git Bash. Aliás, falando nisso, o Git Bash é um mini Linux, porque vários comandos que veremos aqui podemos utilizar lá, aumentando a produtividade no Windows. Então vamos para o nosso diretório, tem um diretório teste aqui. Então vamos dar grep Wagner asterisco. A sintaxe curta é essa: grep, o argumento que você quer pesquisar e o asterisco para todos os arquivos ou um subdiretório ou um arquivo específico. Você percebeu que ele informou que há um subdiretório e ele não procurou dentro dele. Está aqui, ó. S1 é um diretório. Veremos isso depois nós vamos ver como isso funciona. Aqui na sintaxe eu informei exatamente a palavra, mas se eu colocar minúsculo, por exemplo, colocar aqui Wagner com W minúsculo, ele não achou nada. Logo, o grep é case sensitive. Vamos dar um cat aqui no arquivo, só para você ver que ele está lá. Wagner está aqui, tá vendo? Tá na primeira linha do arquivo. Então, eu não fiz nada aqui, ele é case sensitive. Como que eu faço para procurar a string Wagner, por exemplo, independente de como ela está escrita? Eu dou um grep -i Wagner asterisco. Agora ele achou no arquivo, mas ainda tem uma mensagem de subdiretório. Tá vendo aqui, ó? Ele achou Wagner aqui dentro. Eu botei -i para ele não se preocupar com o case sensitive. Só que ele tem um subdiretório aqui embaixo que ele não achou. Ele informou que ele tem o subdiretório, mas ele não procurou lá. Que é esse S1 aqui. Como que eu faço para procurar? Esse é o formato que eu uso bastante. É o grep -i R de recursivo Wagner asterisco. Aqui ele achou no arquivo 1 e dentro do subdiretório também tinha um arquivo 1 com a mesma informação. O que ele faz aqui? Além de ele ignorar o case sensitive com o i, o R faz com que ele procure recursivamente do diretório que eu estou para baixo. Esse é o formato que eu mais uso. Quando eu quero procurar alguma coisa, eu geralmente uso o IR ou RI, tanto faz a ordem, para procurar o que eu quero. Ficou melhor assim, né? Essa é a sintaxe que eu uso com mais frequência. Procurar em todos os subdiretórios e não importa
qual é o case sensitive dele. Apagando. Você pode procurar quais os arquivos que não contêm o argumento. Por exemplo, eu dou um grep "-i", "-r" e "v". O nome asterisco. O que ele vai fazer? Aqui no caso ele mostrou todas as linhas e todos os arquivos que não contêm a string Wagner. Não importa como ela esteja escrita. É o contrário, né? Às vezes você quer procurar quem tem e às vezes você quer procurar quem não tem. Quando você quer procurar quem não tem, você usa o V. Com o grep isso já foi suficiente. Já tem o necessário para você procurar as coisas dentro dos diretórios aí. Agora com o comando find, você vai achar um arquivo num diretório. Como que ele funciona? Por exemplo, find, qual é o diretório? No caso é o diretório corrente, então é ponto, menos name, qual é o nome do arquivo que eu quero procurar? Arquivo 1 txt. Dá um enter, ele achou no subdiretório S1 e no diretório atual. Está aqui. Você pode adicionar a opção "empty". O que ele faz? Com o empty você procura se o arquivo está vazio. Por exemplo, o arquivo 1, se ele estivesse vazio. Vamos ver se tem algum arquivo vazio aqui. Não tem nenhum. Vamos criar um touch arquivo 3 txt. Vamos procurar arquivo 3 aqui então como empty. Ele achou. Ele achou o arquivo 3 e ele está vazio. Por isso que tem a opção empty aqui. Como você consegue criar muitos arquivos vazios no Unix para várias coisas, às vezes é útil você procurar se o arquivo só existe o nome dele e não tem conteúdo. Esse find aqui, que eu te mostrei, que é sem o empty, tá aqui. Esse aqui. Esse aqui é o basicão do find. Mas tem um jeito que eu acho muito mais fácil de procurar um arquivo no diretório, que é utilizar o find com o grep. Como que funciona? Se eu der só o find aqui, ele vai me mostrar todos os arquivos de todos os diretórios. Então, se eu der um find grep -i arquivo, por exemplo, ele vai, como eu estou usando o grep e estou dizendo para ele que ele não precisa ser case sensitive, o find junto com o grep vai me fazer com que eu encontre o arquivo, na minha opinião, com mais facilidade. E se o arquivo tiver com A maiúsculo, com, sei lá, todo nome maiúsculo, tiver um underline, por exemplo, um espaçamento diferente, se eu não dizer exatamente no find como ele é, eu não encontro o arquivo. Com o grep eu já consigo achar todas as variações, porque tudo que ele vai passar do find aqui vai para o grep e o grep vai escolher o arquivo ou a linha que tem o argumento que eu quero. Eu acho mais legal. Você também pode escolher, já que eu estou usando o grep, por exemplo, eu quero todo mundo que é o arquivo, pipe, não me interessa o resto, mas ele tem que ter um 2 no meio. Tem que ter 2 no arquivo, ou 1, né, para achar 2 arquivos. Ele tem que ter 1. Se eu der o enter, ele vai dar a lista do diretório, vai procurar todo mundo que tem a palavra arquivo, e dentro do que ele achou, ele vai procurar se tem o 1. Ele achou o arquivo 1 aqui. Se eu der o 2, ele só achar o 2. Então eu acho essa sintaxe do find com o grep muito mais flexível. Talvez você tenha ficado um pouco surpreso com o pipe aqui. Então vamos ilustrar como é que ele funciona. Apagar a tela. O comando pipe, que é essa barrinha aqui, ó, está aqui na parte de baixo do seu teclado, liga a saída de um comando com a entrada de outro. ls-la, está aqui. ls vai mostrar a saída do diretório, como a gente já viu. Agora vamos direcionar a saída do ls para o grep. Então, por exemplo, ls-a, pipe, grep, -i, profile. Só que eu tenho que ir para o diretório acima, né? Aí tem vários diretórios aqui. Então, ls-a, grep, -i, profile. O que aconteceu? De todas as linhas que o ls trouxe, ele procurou se alguma delas tinha profile. Ele achou aqui, no diretório principal. Agora, por exemplo, quantas linhas tem o profile ali? Vamos dar um catch. Eu não sei dizer. Para isso tem o wc.profile, que é o word count. Então o comando wc obtém linhas, palavras e bytes de um arquivo. Então o arquivo tem 28 linhas, 130 palavras e 888 bytes. Agora vamos pegar o ls, o grep e juntar com o wc. Então ls-la, pipe grep -i profile, pipe wc. O que ele fez? No caso aqui, por que esse número deu diferente? Não deu 28 como deu aqui? Porque o ls retornou uma linha, dentro dessa linha tinha
9 palavras e dentro da linha ainda tinha 55 bytes, que é isso aqui. O WC contou essa linha. Olha lá, é uma linha, e se você contar a quantidade de palavras aqui deve ter 9 e 55 bytes. Esse é o poder do Unix ou do Linux, como queira. Pequenos programas especializados em fazer seu trabalho ligados a outros programas, que somando tudo, geram um enorme programa especializado em uma rotina. Um comando que utilizamos com muita frequência também é o cat, que faz a mesma coisa do type do Windows, como você já viu. Você dá um cat no nome do arquivo, ele vai te mostrar o conteúdo. Entre outras opções que você pode utilizar digitando cat --help, aqui ó, tem várias opções. A mais comum seria o -n, para numerar a linha sequencialmente. Então, por exemplo, cat-n.profile. Eu vou numerar quantas linhas tem aqui, ó. Tá vendo? Todas as linhas foram numeradas. Então aqui automaticamente eu descobri que tem 28 linhas. Mas eu sei, por exemplo, que na linha 9 tem esse mask, na linha 18 está em branco, então ele fez uma numeração. Isso é muito bom quando você quer passar para alguém algum código, ou quando você quer ler um código e não sabe, pô, mas qual linha você quer que faça a alteração? Se você der um cat-n, você pode ser mais assertivo com a pessoa. Olha, na linha 19 tem um comentário, então dá uma olhada ali. Apagando a tela. Você gostaria de saber o uso de CPU ou prefere uma interface gráfica? Utilizando o programa Top, dá para monitorar a CPU, processos, memória e outras informações. Ele é mais completo se você usar o terminal do que a interface gráfica. Então, se você der um Top, você vai ver aqui os processos estão na minha máquina. Por exemplo, você tem alguns comandinhos que você pode usar aqui. Se você dar o H, ele vai te dar um help com todas as opções que você pode usar. Vamos dar um Enter aqui, um Q, né? Aí vamos, por exemplo, eu quero todos os usuários que são Wagner aqui, ó, usuário Wagner, tá vendo? Então eu dou um U, ele vai me dizer qual é o usuário branco para todos. Eu vou dar Wagner. A partir de agora ele está monitorando todos os processos do Wagner. Se eu der um U de novo e der Enter sem nada, ele vai voltar como estava, monitorando todos. Se eu der um Z, ele vai mudar de cor. Ele não é muito cheio de cores, mas ele já mudou de cor aqui. Se eu der um B, vai ficar em negrito algumas coisas. Se eu der um Z de novo, alguns dados ficaram em negrito aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais fácil visualizar. Aqui, ó. É que o branco, esse branco está mais opaco, esse branco está mais forte. Se eu der o B de novo, volta todo mundo como estava. Eu posso usar o K, por exemplo. Vamos pegar um processo aqui, ó, um PID, ó, 964. Ele está rodando o Gnome Shell. Vou dar um K e vou digitar o PID. No caso, ele já disse que eu estava no 964 porque eu estava nele. Eu não vou dar um ESC aqui porque eu não quero que ele mate o processo. Se eu der um K de novo, ó, ele está parado no primeiro ali. Eu posso digitar um número aqui e ele vai matar o processo. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero que ele mate nada. Eu dei um ESC, tá? Quando eu dei o K, se eu der o Enter, ele vai assumir o 964. Eu dei um ESC aqui para ele cair fora. Temos o D, que ele me dá a quantidade de tempo que a tela tem que ser atualizada. Vamos colocar a cada 1 segundo, por exemplo. O default é 3, pode ver que ficou mais rápido. Ó. Vamos botar um default de 5. A tela ainda não atualizou. Atualizou agora. Vamos botar o 3, que é o padrão. É o D e o 3. Tem o H, como você já viu, que você pode ver o help aqui. E tem o Q para sair. Pronto, já está aqui no prompt. Apesar de termos visto poucos comandos, vimos muitas opções deles. Por agora já foi suficiente. Não adianta fazer um vídeo de 9 horas enchendo de um monte de comandos do Linux, né? Tenta exercitar um pouco esses comandos, dar uma olhada, principalmente o grep, que ele é muito útil, ele é muito legal. O find para procurar as coisas, o find e o grep juntos são muito úteis para procurar um arquivo ou informações que você precisa dentro de um arquivo. No caso, o find só vai procurar o arquivo. No caso do grep, ele vai procurar informações dentro do arquivo. Então, brinca um pouco com eles. Como eu já disse, não adianta eu entuchar você de um monte de comando aqui se você não se acostumar a usar um pouco eles. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.